Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre equações de segundo grau. Hoje vamos falar um pouquinho sobre equações de segundo grau incompletas. Só para revisar um pouquinho, equações de segundo grau são aquelas em que a incógnita do termo de grau mais alto é 2. Isso é, x ao quadrado por padrão, mas pode ser outra letra, né? Y ao quadrado e assim por diante. A forma geral de uma equação de segundo grau possui três termos: a, que acompanha o termo de x quadrado, b, que acompanha o termo de x, e c, que é chamado de termo independente e não tem incógnita. Então ela fica nesse formato assim: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. O a não pode ser zero nunca. E a raiz de uma equação de segundo grau é o valor que nós devemos substituir pelo x, que faz com que a equação fique com o valor zero nos dois membros. Tá? Então vamos lá. Para hoje nós temos a questão das equações de segundo grau incompletas. Uma equação de segundo grau é chamada de incompleta quando um de seus coeficientes não determinantes, isso é, o b ou o c, são zero. Lembrando que o a nunca pode ser zero, né? Então nós vamos separar em três casos para resolver. Quando o termo linear for igual a zero, isso é o b. Quando o termo independente for zero, isso é o c. E quando esses dois termos forem zero, tá? Lembrando que resolver uma equação é determinar qual valor que deve assumir o lugar da incógnita para que a expressão seja verdadeira. Ou seja, resolver uma equação de segundo grau é determinar suas raízes. Em uma equação de segundo grau, nós sempre teremos duas soluções. Aí vem um detalhe: as duas soluções elas podem ser reais e diferentes, podem ser reais e iguais, ou elas podem não ser reais, também chamados de complexos, tá? Só que isso daí vocês vão aprender só mais além. Por enquanto, nós vamos trabalhar somente com esses dois tipos aqui: as equações que têm solução real, diferente e real igual. As não reais a gente só vai trabalhar, vocês vão trabalhar somente no terceiro ano do ensino médio. Então, por enquanto, não será necessário, tá? Bom, vamos lá para a questão. Primeiro tipo de equação, resolução de equação de segundo grau incompleta, é quando b é igual a zero, tá? Nesse caso, a equação ela vai ter esse formato aqui: ax ao quadrado mais c igual a zero, tá? Só que tem um detalhe: para que essa equação aqui possa ter solução, esse c e esse a, eles têm que ter sinais opostos, tá? Se eles tiverem sinais iguais, não vai ter solução real, tá? E eu vou mostrar um exemplo depois do porquê isso acontece, certo? Então, esses dois aqui têm que ter sinais diferentes, o a e o c. E para nós resolvermos esse tipo de equação do segundo grau, nós vamos isolar o termo de x ao quadrado para depois extrair a raiz quadrada dos dois termos da igualdade. E daí nós vamos conseguir obter a solução, tá? E um detalhe importante sobre a questão da resolução desse tipo de equação é que a solução, quando houver solução real, ela será dois números opostos, tá? Simétricos. Então vamos para o primeiro caso aqui, nós vamos resolver aqui x ao quadrado menos 36 igual a zero. Então o primeiro passo é passar o menos 36 para o outro lado da igualdade, tá? Então como ele era negativo, ele passa para o outro lado e fica positivo. Então fica x ao quadrado igual a 36. Aí eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Quando eu faço isso com x ao quadrado, aqui naturalmente vira x, tá? Extrair a raiz quadrada de um número ao quadrado, volta o número original. E desse lado de cá vai ficar mais ou menos a raiz de 36, tá? Nós sempre devemos colocar esse mais ou menos aqui na frente. Quando nós temos esse caso assim de 1 ao quadrado, que nós transferimos para o outro lado, tá? Então vira mais ou menos raiz quadrada de 36. E aí eu vou extrair a raiz quadrada de 36, no caso é 6. Então, x tem que ser mais 6 ou menos 6. Isso quer dizer que se eu colocar 6 aqui no lugar do x, 6 positivo ao quadrado dá 36, 36 menos 36 dá 0, ok. E se eu colocar menos 6? Menos 6 ao quadrado, lembrando, qualquer número que é elevado ao quadrado fica positivo. Então, menos 6 ao quadrado dá 36, menos 36 dá 0 também.
Então, as soluções para essa equação é menos 6 e mais 6. Ok? Vamos para mais um exemplo. 3x² menos 48 igual a 0. Vou começar passando 48 para o outro lado da igualdade. Vai ficar 3x² igual a 48. Aí esse 3 que está acompanhando x² eu vou passar dividindo o 48. Então vai ficar assim, ó, x² igual 48 dividido por 3. Aí eu vou fazer essa divisão aqui, 48 dividido por 3 dá 16. Agora eu vou pegar e extrair a raiz quadrada. Então quando eu extrair a raiz quadrada, aqui fica x e aqui fica mais ou menos raiz de 16. Aí eu vou tirar a raiz quadrada de 16, que dá 4. Então x igual mais ou menos 4. Então, as soluções são 4 positivo e 4 negativo, tá? Esse símbolo aqui de mais ou menos significa que nós temos as duas possibilidades, o positivo e o negativo. Não é que o valor seja aproximadamente, tá? Nós não vamos usar esse termo para aproximado. Mais ou menos é positivo e negativo, tá? Então, quer dizer que aqui o resultado é positivo 4 e negativo 4. Então, menos 4 e mais 4. Vamos para outro exemplo. 9x² menos 18 igual a 0. Então, eu vou passar o 18 para o outro lado, vai ficar 9x² igual a 18. Lembrando que troca o sinal sempre aqui quando troca de lado, né? Aí o 9 que está aqui multiplicando x² vai passar dividindo, vai ficar 18 dividido por 9. Então, fica x² igual a 18 dividido por 9, que dá 2. Aí eu vou pegar e tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar x igual mais ou menos raiz quadrada de 2. Aqui nós não temos um resultado exato. Neste caso, nós não precisamos calcular, tá? Então nós vamos deixar como solução mais ou menos raiz quadrada de 2. Então as soluções são menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Ok? Vamos para mais um exemplo agora. 2x² mais 50 igual a 0. Percebam, esse é positivo e aqui também é positivo. Quando eu passo para o outro lado, o 50 que estava positivo, ele vira negativo. Então vai ficar 2x² igual a menos 50. Aí o 2, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar x² igual a menos 50 dividido por 2, que vai dar menos 25. Então x² igual a menos 25. Aí eu vou tirar raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar x igual mais ou menos raiz quadrada de menos 25. E aqui entra o nosso problema. Nós não podemos ter raiz quadrada de número negativo, tá? E aí nós não temos solução. Então nós podemos escrever assim, ó, que o conjunto solução é igual ao vazio ou que o conjunto solução não pertence aos números reais, tá? Qualquer uma das duas maneiras de escrever são válidas. Vamos agora para o segundo tipo de equação incompleta, que é quando c é igual a 0. O que acontece quando nós temos uma equação onde o c é 0? Aí nós vamos ter a equação geral no formato desse tipo aqui, ax² mais bx igual a 0. E neste caso, ela sempre tem solução, tá? Essa é uma das vantagens. Tá? O único caso em que ela não teria solução é se o a fosse 0, mas como a gente sabe, em uma equação de segundo grau, o a nunca pode ser 0, então sempre vai ter solução essas equações desse formato aqui. Para que nós possamos resolver esse tipo de equação, como aqui tem x e aqui tem x, nós vamos colocar x em evidência, ficando então com uma equação de primeiro grau multiplicada por um x. Tá? Vamos ver como é que fica no exemplo? Então eu tenho aqui x² menos 3x igual a 0. Então, como aqui tem x e aqui tem x, eu coloco x em evidência. Então fica x e aqui dentro fica como? Eu pego o outro x que estava aqui, porque aqui é x vezes x, né? x² é x vezes x. Então eu pego o outro x que estava aqui e o 3 que estava aqui. Percebam, eu tirei um x de cada um deles e coloquei aqui na frente. Então ficou x vezes, abre parênteses, x menos 3 igual a 0. Aí existe uma propriedade na matemática que diz que o produto de dois objetos, de duas coisas, só é 0, de dois valores só é 0, se ou este é 0 ou este é 0. Não tem como eu ter dois números que não são 0 multiplicados e que dá 0, tá? Então quer dizer que
ou x é igual a zero, ou o que está aqui dentro desse parênteses é igual a zero. E aí eu vou fazer assim, ó. Essa daqui já é uma solução para a minha equação. Por quê? Se eu colocar zero aqui e zero aqui, 0 menos 0 é igual a zero. Tá? Agora eu vou tentar procurar a segunda solução. Lembrando, uma equação de segundo grau sempre tem duas soluções, né? Então, x menos 3 é igual a zero. Eu vou resolver essa equação aqui, que é o que ficou aqui no meio. Percebam que isso daqui é a mesma coisa que está aqui, só que tira o x daqui e tira o quadrado daqui. Então vai ficar x menos 3 é igual a zero. Então eu passo esse menos 3 para o outro lado, ele fica x igual a 3. Pronto, já cheguei na solução. Então o meu conjunto de solução aqui é x igual a zero, que é o primeiro caso aqui, ou x é igual a 3. Então, meu conjunto de solução é 0 e 3. Tá? Vamos para outro exemplo. 3x ao quadrado mais 18x igual a zero. Então, vou começar colocando x em evidência. Então, coloco um x aqui fora e o resto é a mesma equação aqui, só que tirando o quadrado daqui e tirando o x daqui. Então, fica 3x mais 18 igual a zero. Aí, como eu falei, uma das soluções sempre vai ser x igual a zero, tá? Essa daqui vai ser uma solução padrão para esse tipo de equação, x igual a zero. E a outra eu vou resolver o que está aqui dentro igual a zero. Então fica 3x mais 18 igual a zero. Aí eu vou resolver esse tipo de equação aqui, essa equação de primeiro grau. Vou pegar o 18 e passar para o outro lado, então vai ficar negativo. 3x igual a menos 18. Aí eu vou pegar aqui o 3x, o 3 que está multiplicando x vai passar dividindo para o outro lado. Então vai ficar x igual a menos 18 dividido por 3. Aí eu vou dividir 18 por 3, vai dar menos 6. Pronto, cheguei na minha segunda solução. Então meu conjunto de solução vai ser 0 e menos 6. Tá? Então esses são os valores que eu posso usar aqui. Lembrando que esses valores são os que eu posso substituir no lugar de x e que vão deixar tudo zerado aqui. Então se eu botar aqui menos 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 3 dá 108. Aí aqui 18 vezes menos 6 dá menos 108. Menos 108. Então aqui deu 108 positivo, aqui deu 108 negativo. 108 menos 108 dá zero. Tá? Prosseguindo então, mais um exemplo, 4x ao quadrado menos 13x igual a zero. Então vou colocar o x em evidência, vai ficar 4x menos 13. De novo, isso daqui é a mesma equação daqui de cima, só que sem o quadrado daqui e sem o x daqui. Então, uma das soluções vai ser x igual a zero, a outra vai ser 4x menos 13 igual a zero, que é o que está dentro do parênteses. Então, vou resolver essa equação aqui. Então, vou pegar o 13 e vou passar para o outro lado. Vai ficar 4x igual a 13. Aí, o 4 que está multiplicando x passa dividindo para cá. Então, fica 13 dividido por 4. Aí, eu até posso fazer a divisão, mas não é necessário, tá? Sempre que eu chegar numa fração assim, que não vai dar um número inteiro, eu posso deixar na forma de fração. Somente quando não vai dar número inteiro. Se vai dar número inteiro, eu tenho que dividir, tá? Aí, no caso, meu conjunto de solução vai ser 0 e 13 quartos, tá? Vamos para o último caso, que é quando nós temos b e c igual a zero. Percebam, a equação vai ficar bem pequena, né? Vai ser algo do tipo ax ao quadrado igual a zero. Quando ela está nesse formato, a equação, só existe uma possibilidade de resultado. X tem que ser zero. Tá? Então nós vamos fazer aqui uma resolução genérica. Percebam, eu estou pegando a mesma equação daqui de cima e colocando aqui. Lembrando que no lugar do a pode ir qualquer número menos o zero. Então qualquer número que eu botar aqui na frente do x ao quadrado, a equação vai ter sempre o mesmo resultado. Então, eu pegaria o a, que seria esse número genérico aqui, e colocaria para o outro lado, então ficaria 0 dividido por a. Aí, 0 dividido por a dá 0. Então, x ao quadrado é igual a 0, então eu vou tirar a raiz quadrada, vai ficar x igual mais ou menos raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Percebam, não coloquei mais ou menos aqui. Por quê? Porque 0 não tem sinal, tá? 0 é neutro. Então fica x igual a 0 e nosso conjunto de solução é 0. Tá, mas aqui só apareceu uma solução. Qual o problema que deu? Se vocês lembrarem lá do começo,
eu posso ter duas raízes diferentes ou duas raízes iguais. Neste caso, eu tenho duas raízes, que é o zero, que são exatamente iguais, tá? As duas são exatamente iguais nesse caso. Então vamos lá para o nosso resuminho. As equações de segundo grau incompletas são aquelas em que um ou mais seus coeficientes não essenciais é zero. Isso é, b ou c podem ser zero. Quando b é zero, nós devemos isolar o x para poder extrair a raiz quadrada de ambos os lados dos membros da igualdade. E aí, se c sobre a for maior que zero, a equação não possui solução. Isso quer dizer que se o c e o a tiverem sinais iguais, ela não tem solução. E quando ela tiver solução, os resultados serão simétricos, isso é, será um positivo e um negativo no mesmo número. Quando o c for igual a zero, nós devemos colocar um termo de x em evidência para resolver a equação de primeiro grau. E uma das soluções será sempre zero. E quando b e c forem iguais a zero, só existe um tipo de solução para essa equação, que é x igual a zero. Ok? Então, beleza? Até a próxima aula.